ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. 10 da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou com o Jornal Gente, de volta segunda-feira, 8 horas da manhã, na programação da Rádio Bandeirantes e também do Band News TV. Manhã Bandeirantes está chegando a partir de agora. Eu sou o Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30 da manhã, com os destaques também da nossa região metropolitana, em AM 1170, em FM 85.7, pelas plataformas digitais como o portal bandmulti.com, o aplicativo Bandplay e o nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Com os trabalhos técnicos de Gilberto Sufi na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica, com a coordenação de Gil Kleber. Nós contamos também com a sua participação na manhã desta sexta-feira, 20 de outubro de 2023. Você manda a sua opinião, a sua informação, a sua crítica, a sua sugestão pelo nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493. Uma manhã de Campinas com temperaturas na casa dos 23 graus, segundo os termômetros do CEPAGRE da Unicamp. E hoje a previsão de nebulosidade variável. Teremos períodos com o céu um pouco mais encoberto e a possibilidade de pancadas de chuva, principalmente no começo da tarde. Logo depois do almoço, muita atenção, porque você pode de repente sair para almoçar e voltar com uma chuva no caminho. Isso é por conta de um reforço na instabilidade que os meteorologistas explicam da convergência de unidade e presença de mecanismos que favorecem o movimento vertical do ar. Resumindo, o vento vai trazer nuvens, as nuvens vão trazer chuva e há a possibilidade de temporais associados a descargas elétricas durante o período da tarde e começo da noite. A mínima hoje foi de 17 graus e a máxima deve chegar na casa dos 28 graus na região metropolitana. Para amanhã, o céu parcialmente nublado é a previsão, camada de ar mais seco e com chance menor de chuva. É possível uma pancada ou outra mais pontual, mas sem expectativa de temporais para o final de semana. Para domingo e segunda-feira, expectativa de tempo estável. Então, o que tiver que chover, deve chover hoje, no máximo um pouquinho amanhã, domingo e segunda-feira. Tempo seco e aquele clima mais próximo do verão, depois de um inverno tão quente que tivemos. Agora a gente tem uma primavera que às vezes está frio, às vezes chove, às vezes esquenta e, por enquanto, essa é a previsão para os próximos dias. 10 horas e 4 minutos, atualizando também o motorista que segue pelas estradas, porque na rodovia Dom Pedro tem obras que mudam o caminho de muita gente que está na região. É a terceira etapa, uma etapa da implantação de uma terceira faixa de rolamento na Dom Pedro, em Atibaia. Então, a Dom Pedro vai ampliar para desafogar o trânsito na região de Atibaia e a interdição ocorre hoje em uma alça de quem segue sentido Campinas. Quem está vindo para a cidade, quer acessar a pista sentido São Paulo, por exemplo, da Fernão Dias, está com a interdição já sinalizada pela concessionária. O motorista tem que seguir mais 2 quilômetros e usar um retorno lá à frente no quilômetro 76. Tem também interdição na alça de quem segue na pista sentido BH da Fernão Dias. Para acessar a alça sentido Campinas, o motorista deve seguir por mais 3 quilômetros na Fernão Dias e fazer o retorno no quilômetro 33. Obras que devem acontecer durante o período do dia, horário comercial, para que no horário de pico o trânsito já seja liberado e esses pontos não dificultem ainda mais a vida de quem está querendo sextar, como Tiago Prudente, nesta manhã de sexta, 20 de outubro de 2023. Bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes.
Sextou e vamos lá, vi que você está atualizando o trânsito aí e a situação não está tão tranquila assim, né? Não está tão tranquila também para o motorista que segue para a capital paulista. Tem lentidão na rodovia Anhanguera, no trecho que passa por Jundiaí, sentido capital, 2 quilômetros de tráfego lento entre os 62 e os 60. E também pela Anhanguera, há lentidão em reflexo das marginais Pinheiros e Tietê. Mas ainda assim é uma boa opção, porque na rodovia dos Bandeirantes a lentidão é ainda maior na chegada à capital paulista, embora não haja esse ponto de trânsito na cidade de Jundiaí. E para o campineiro que trabalha de ônibus, utiliza o transporte público ou passa de veículo na rodovia John Boy Dunlop, hoje também é um dia de mudanças e adaptações. Falamos ao longo da semana sobre as alterações previstas para esta sexta-feira das linhas do BRT. Além do que já estava previsto, a Prefeitura também antecipou uma nova linha de ônibus que passa a operar hoje para facilitar e desafogar o sistema do BRT, que é uma grande aposta para destravar o trânsito da cidade e facilitar a vida do usuário do transporte público. Mas mesmo com essas alterações, mesmo com toda essa promessa, ainda tem muita gente reclamando que o BRT não está facilitando tanto assim a vida do usuário do transporte público. Mas também tem gente dizendo que, pelo menos agora, está mais rápido chegar no centro. O Everton Ramos acompanha essa nova operação do BRT em Campinas e conversa com alguns dos passageiros para a gente sentir o termômetro do usuário dos ônibus em Campinas. Quem pega a linha 229, que atende o Jardim Florence 2, está tendo que reclamar. Tá demorando muito para vir, tá vindo muito cheio. A partir desta sexta, quem utiliza ônibus no bairro vai ganhar uma nova opção, a linha 227. Aí vai melhorar um pouco. A diferença é que a nova linha só vai fazer a ligação entre o Jardim Florence 2 e o terminal Satélite Íris. O objetivo vai ser conectar o usuário da região ao BRT. E segundo a INDEC, a empresa que administra o transporte em Campinas, foi um pedido dos próprios moradores do bairro a criação da nova linha. Essas mudanças acontecem porque 3 novas linhas serão implementadas ao BRT Campo Grande, que agora passa a ter no total 4 linhas. 2 irão funcionar de forma semi-expressa, parando em apenas pontos específicos, e as outras 2 irão atender todas as paradas até a região central. As linhas BRT 20 e 21 saem do terminal Campo Grande. Já os BRTs 25 e 26 vão partir do terminal Satélite Íris. Serão 27 veículos percorrendo o corredor Campo Grande. Segundo a INDEC, mais de 84 mil pessoas devem ser beneficiadas pelas novas linhas. O novo modelo de transporte de Campinas ainda divide opiniões entre os usuários. Eu super recomendo porque melhorou bastante o BRT em questão de trânsito também, né? Em questão de ônibus, de linha, de motorista, então só tenho a elogiar o BRT. Por que você não veio de BRT? Explica pra mim. Porque o BRT não passa na prefeitura, ele faz lá até o terminal Mercado e volta, só o itinerário dali. E não compensa ir a pé até o Mercadão? Não, é muito longe. A gente foi ver só para entrar no Mercadão. É duro, é difícil. Esse é o repórter Everton Ramos acompanhando, portanto, a nova operação do BRT em Campinas. Tem uma outra informação aqui sobre linha de ônibus. No domingo, a linha 226, que faz o terminal Satélite Íris Residencial Sírios, vai operar para atender inscritos no processo seletivo do Instituto Federal São Paulo. Liberação por parte da INDEC é excepcionalmente para atender essa demanda de transporte coletivo dos inscritos, saindo do terminal Satélite Íris até o Residencial Sírios e também no sentido contrário. Então, se você está inscrito para essa etapa do processo seletivo do Instituto Federal São Paulo, fique atento, fique atenta a essas linhas que passam a operar já na manhã, a partir de 6h30 da manhã, saindo do terminal Satélite Íris, com intervalos de 36 minutos até uma última viagem programada para as 18h30. Tiago Prudente, nós falamos muito sobre a operação do BRT nesta semana, recebemos aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti. Há uma necessidade clara da Prefeitura de esclarecer vários pontos sobre para que serve o BRT,
há uma aposta de que conforme a população for utilizando esse ônibus expresso mais rápido, o povo vai entendendo como funciona, como é a linha alimentadora. É algo novo, é algo que precisa também de comunicação. Mas a sensação que me passa, agora trazendo para um aspecto político, é de que essa talvez seja a grande aposta do hoje prefeito Dário Saad, certamente candidato à reeleição no ano que vem, para atender uma boa parte da população de uma demanda que é vitalícia em Campinas. Sempre vai ter problema de transporte público. Quanto mais você amenizar, melhor a chance de você ter uma imagem positiva diante dessa população, ainda mais em distritos mais afastados da região central, em que as pessoas levam mais de 1 hora, às vezes, para fazer uma viagem de ônibus, e que precisa ter uma resposta rápida, porque se for passando o tempo e o BRT não pegar, não engatar uma segunda marcha, o povo continuar reclamando, como é que vai se vender o BRT num processo eleitoral? Eu acho que é mais a resolução de uma bomba que a administração anterior deixou do que qualquer outra coisa. Pelo seguinte, o BRT não foi terminado no prazo que foi estabelecido, que era na gestão anterior, por uma série de questões. Primeiro a pandemia, o consórcio que estava não concluiu, e aí teve que se fazer, mas que o prefeito tenta, pelo menos para que na eleição ele não seja cobrado de não ter colocado o BRT em funcionamento. Pelo menos eu vejo dessa maneira. E vale ressaltar que o BRT não está funcionando, e até que a licitação do transporte público saia, não vai funcionar em sua plenitude, vamos dizer assim. Porque o BRT hoje tem um tempo que ele leva para sair lá das regiões dos bairros e ir até o centro, mas quando a licitação estiver pronta, estiver funcionando a licitação dos ônibus, que prevê aí novas empresas, o BRT, por exemplo, vai ter semáforos inteligentes, em que o BRT vai ter prioridade. Então, o tempo de deslocamento do BRT vai ser menor. Então, eu acho que é mais nesse sentido, dizer, olha, o BRT está funcionando, mesmo com todas as dificuldades, coloquei para funcionar, independentemente se vai melhorar ou não. Eu suspeito que, pelo processo, independentemente se ele estiver funcionando plenamente ou não, ele vai melhorar o deslocamento das pessoas, uma vez que o BRT é mais rápido, porque ele está no corredor. Isso, independentemente de estar funcionando plenamente ou não. Então, com o tempo, a população vai verificar que é melhor. E a resposta é simples, ele está no corredor, então no corredor ele vai se deslocar mais rápido. E quem não quer chegar mais rápido? Eu acho que é uma questão de adaptação. Como eu disse aqui no início da semana, na região em que eu morava, em Campinas, com o tempo, o ônibus que ia direto para o centro passou a ter que ter uma transferência na cidade judiciária. E aí, no começo, causou muito transtorno, reclamações. Com o tempo, se verificou que era melhor, porque você tinha uma quantidade de ônibus rodando na linha bairro muito maior do que antes, quando ele se deslocava até o centro, porque o trajeto era muito menor. Então, de 1h20, o intervalo de cada ônibus caiu para 30 minutos, o intervalo entre cada ônibus. Então, é uma questão de tempo. Eu suspeito que, mesmo funcionando ainda de forma provisória, de forma capenga, o BRT vai agradar com o tempo. E eu digo isso pela experiência da região que eu morava, quando houve a redução do tempo do ônibus que passava no bairro. Isso vai acontecer, porque as linhas dos bairros vão parar de ir para o centro e vão começar a alimentar o BRT. Então vai aumentar a frequência de horário, o que vai agradar o usuário. E se o BRT realmente reduzir o tempo que o ônibus do bairro levava para chegar, também vai agradar o usuário e vai evitar uma bomba eleitoral para o ano que vem, que é o não funcionamento do BRT. Reduz danos, na verdade, reduz os danos das acusações quanto ao transporte público. Pelo menos eu vejo com
dessa forma. Enquanto o tempo de adaptação vai acontecendo aí, a população, a gente vai ter muita gente reclamando e desconfio que isso ainda vai durar alguns meses até essa adaptação completa. Estou pegando aqui experiência própria quando houve mudanças nas linhas que atendem lá o bairro Recanto dos Dourados, Gargantilha, ou quando houve essa mudança, Heitor. Agora são 10h16. Daqui a pouco nós vamos atualizar a situação da greve dos profissionais de enfermagem da rede Mário Gatti. Ontem foi realizada uma audiência de mediação e conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, com a participação de representantes da Justiça, da rede Mário Gatti, do sindicato que representa a categoria, e a decisão é para continuar a paralisação hoje. Nós vamos trazer a atualização em instantes, porque agora tem um chamado do repórter Guilherme Selegato de um outro assunto que preocupa demais em Campinas, a onda de assaltos na região do Taquaral. É o segundo nesses últimos dias que a gente conta de uma dinâmica muito parecida. A pessoa para em um semáforo, é abordada por criminosos, se torna refém por alguns minutos em alguns casos, em outros ela é levada para um cativeiro. Falamos sobre isso no feriado de Nossa Senhora Aparecida, semana passada, de uma família que veio a Campinas para curtir o feriado e acabou sendo sequestrada. Aconteceu mais uma vez. 2 criminosos em um veículo vermelho abordaram uma mulher a caminho do trabalho que ainda estava com a cachorrinha dentro do automóvel. Ela só teve tempo de tirar a cachorra e sair correndo com medo do que os bandidos pudessem fazer. E o desfecho dessa história, que já tem um suspeito preso, quem nos conta é o repórter Guilherme Selegato. Os criminosos usavam essa réplica de pistola no momento da ação. A vítima foi abordada quando estava a caminho do trabalho nesse veículo branco, na manhã dessa quinta-feira, pela região do Taquaral. Os 2 homens usaram um carro vermelho no momento da abordagem e logo depois da ação, cada um fugiu em um veículo. Equipes da PM que faziam patrulhamento pelo local localizaram o carro da vítima. Foi dada a voz de parada, que não foi respeitada. Teve início então uma perseguição. Depois de manobras perigosas pela via, o suspeito abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi detido pelas equipes. Ao ser detido, o suspeito disse inclusive que havia jogado a chave do carro em uma lixeira. Logo depois, ele foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde a ocorrência foi apresentada. Na delegacia, ele confessou que momentos antes, o veículo Peugeot de cor vermelha havia sido tomado de roubo também próximo ao local, então eles roubaram esse veículo e utilizaram para roubar o HB20. Apesar do susto, a vítima não teve ferimentos físicos e o carro foi recuperado. A polícia trabalha agora para localizar o segundo homem envolvido no crime. Quem tiver informações que possam ajudar nessas buscas pode ligar para o 190, o telefone da Polícia Militar, ou para o Disque Denúncia da Polícia Civil, que já está investigando esse caso apresentado no 1º Distrito Policial da cidade. E o Guilherme Selegato atualizou a gente com essa história, entrevistando também a soldado Luísa, da Polícia Militar, que estava à frente desta ocorrência. 10h19, após a audiência de mediação e conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região entre a rede Mário Gatti e também o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde, o SINSAúde, os técnicos de enfermagem em greve desde a última terça-feira decidiram manter a paralisação nesta sexta até que os recursos para o pagamento da diferença salarial em relação ao piso nacional da enfermagem sejam depositados na conta de cada trabalhador. A decisão foi tomada em assembleia que aconteceu logo depois dessa audiência, na noite de ontem, quinta-feira, o que faz com que o movimento entre no 4º dia grevista nesta sexta. Os recursos para o pagamento da diferença salarial foram repassados na quarta à rede Mário Gatti pelo Fundo Municipal de Saúde. O valor é de R$ 1.750.000, que configura o retroativo de maio a outubro, período em que foi aprovado o novo piso da enfermagem, mas os valores ainda não sendo repassados para os funcionários da rede Mário Gatti em Campinas. Hoje, a rede deve repassar R$ 1.460.000 às empresas prestadoras de serviço. O valor referente
a complementação de maio a setembro, período em que o serviço foi efetivamente executado. O recurso vem do SUS, Governo Nacional, pelo Fundo Nacional de Saúde, que é responsável por garantir, entre público e entidade privada, 60% do pagamento para a operação do novo piso nacional de enfermagem. Essa audiência contou com a participação de desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, de juiz auxiliar, de procuradora regional do trabalho, além de diretores técnicos da Rede Mário Gatti e representantes do sindicato. A reivindicação da categoria no momento é o pagamento dos dias parados e a garantia de emprego, sem eventual represália para aqueles que participaram do movimento grevista. A Rede Mário Gatti, nessa audiência de conciliação, informou que a decisão compete às empresas e os trabalhadores estão vinculados a essas empresas prestadoras de serviços. Então não tem como a Rede Mário Gatti garantir que não haverá qualquer demissão por conta do movimento grevista. Os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde foram em valores menores ao que a rede informou que deveriam ser repassados, segundo nota enviada pelo sindicato. Então, o que se tem para esta sexta-feira? A expectativa do pagamento, ainda não completo, ainda não integral, e a possibilidade de que, uma vez depositados esses valores nas contas dos trabalhadores, haja pelo menos uma flexibilização do movimento, que hoje atende com 70% da capacidade ou próximo a isso, por determinação da Justiça. Caso o sindicato não atenda essa demanda de 70% dos trabalhadores prestando serviço, a multa é de R$1.000 por dia para cada trabalhador que não cumprir a ordem, e quem paga é o sindicato. Então a expectativa é que, uma vez feito esse depósito para a empresa, que é geradora dos hospitais, e daí sim para as contas dos trabalhadores, esse impasse se resolva. E tem que ser resolvido quanto antes, porque estamos falando de uma das áreas mais importantes para a gestão pública e que tem essa burocracia de o governo federal envia para Campinas, que optou por um modelo em que empresas prestam serviços ao município, optou durante uma crise de investigações ligadas ao Hospital Ouro Verde e à OS que ali atendia. Então, é um problema que tem que ser resolvido com urgência e planejado para que esse desgaste e esse caminho longo de governo federal, município, empresa e trabalhador seja encurtado daqui para frente. Porque senão a gente vai ver novamente algum outro processo burocrático travando o atendimento à população em hospitais importantes como o Mário Gatti, Ouro Verde e também as outras unidades que são atendidas pela Rede Mário Gatti, Tiago. Esse é um ponto importante. Campinas tem um modelo de gestão que tem a Rede Mário Gatti, então não é direto à prefeitura. Aí o pessoal vai falar, mas a Rede Mário Gatti é administrada pela prefeitura. Mas existe um processo burocrático ali entre a Rede Mário Gatti. É como se fosse uma organização social. Não é bem isso, mas é basicamente isso. Então é preciso que nos próximos repasses, esses repasses sejam feitos de forma ágil. Esse é um ponto principal. Sejam feitos de forma ágil e dentro do prazo. Se for feito dentro do prazo e o pagamento for feito de forma correta aos profissionais, a gente evita situações como essa. Do contrário, a gente vai ter outros movimentos como esse. E quem sofre, quem vai pagar o pato, é a população. Pagar o pato por uma burocracia do poder público. Eu espero que seja solucionado daqui para frente. Os funcionários decidiram manter a greve até que o depósito fosse feito. Então, se tudo correr dentro do que a prefeitura já tinha anunciado desde o início da semana, hoje esse movimento grevista tem fim. Mas eu espero que haja, então, essa movimentação dentro da administração municipal para que a demora, para que esse repasse chegue, a Rede Mário Gatti possa repassar às empresas, no caso dos terceirizados, e aos funcionários, possa ser rápido. Não sei nem se os enfermeiros são terceirizados, mas
nesse caso, para que esse problema não ocorra e os pagamentos sejam feitos. Lembrando que o piso nacional da enfermagem é um direito da categoria que foi conquistado e, portanto, tem que ser pago. Agora 10h26, o nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos atualizar a situação do conflito no Oriente Médio entre Israel e o Hamas e a expectativa para a chegada da ajuda à população civil em Gaza. Uma promessa feita, inclusive, pelo presidente norte-americano Joe Biden. A gente atualiza como está essa negociação também para a retirada de brasileiros e outros estrangeiros nas duas áreas de conflito, logo depois do intervalo. Este é o Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ferramentas elétricas novas e seminovas em ofertas imperdíveis para você. Isso mesmo, anote aí. Dias 20 e 21 de outubro na Eletrotec teremos um evento especial oferecendo a você a chance única de adquirir ferramentas por um preço imbatível. E tem mais, são 2 dias de descontos, ofertas, jogos de adivinhação e a presença da Makita com lançamentos e demonstrações. Não perca essa oportunidade. Saiba mais em eletroteccampinas.com.br. Eletrotec, tudo em ferramentas. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Hortaliças como alface, batata, cenoura e cebola estão custando mais barato nas centrais de abastecimento, as CEASAs. Isso é o que indica o 10º boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro. Segundo a estatal, a cebola foi o produto que registrou a maior queda na média ponderada registrada em setembro, comparada a agosto. Isso mesmo com menor quantidade disponível nos mercados. A produção pulverizada pelo país ajuda a explicar os preços mais baixos, condição que permite inferir que a oferta se encontra mais próxima aos centros consumidores, com menor custo de logística, posicionando os preços em patamares mais baixos. No caso das frutas, o boletim informa que banana e mamão mantiveram a tendência de queda nos preços, a exemplo da maioria das hortaliças. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Rei do Óleo Auto Shop, a melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. A melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. Filtro de combustível, de óleo, de ar, sua transmissão automática, pode confiar. Rei do Óleo Auto Shop, a melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. Lojas em Campinas e região. Rei do Óleo Auto Shop. Trânsito. Motorista enfrenta lentidão na região central de Campinas, principalmente na Avenida Senador Saraiva. A pista à direita apresentando lentidão entre o Mercado Municipal e a Costa Aguiar. Também tem trecho de lentidão na Avenida Francisco Glicério em toda a extensão, desde a PUC até praticamente o final dela, próximo ali à Avenida Moraes Salles. Lentidão também na pista da direita da Moraes Salles, no trecho que passa próximo ao estádio Brinco de Ouro da Princesa e segue até a região central de Campinas. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades,
grátis, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Este é o Manhã Bandeirantes. 10h31. Você participa conosco do nosso Manhã Bandeirantes com sua opinião, com a sua informação pelo nosso WhatsApp 971021493, DDD 19 para quem está em outras regiões. A gente também tem a transmissão da Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto pelo 85.3 na banda estendida do FM. E a primeira participação a gente traz agora, a mensagem de áudio que o ouvinte nos manda na manhã desta sexta. 10h31, bom dia. Técnica, Heitor, Thiago, aqui é o Juarez de Paula. Olha, gente, eu morei no Campo Grande 20 anos, faz um ano que eu mudei aqui na região, aqui na Alberto Simões, que é perto da cidade. Olha, quem mora ali sofre, é muito sofrimento. Você imagina o cidadão que trabalha a semana inteira, ele perde 15 horas por semana, só indo para o trabalho e voltando. Então, durante um mês, olha, isso dá uma soma absurda. Durante um mês ele perde 60 horas dentro do ônibus, levando cotovelada, pisão no pé, e só Deus mais sabe. Então, olha, morar ali naquela região do Campo Grande é um sofrimento. É um lugar maravilhoso, lindo, tem tudo que você quer. Mas o ônibus é um desgosto, você demora muito para chegar lá, você sofre muito. Mas, gente, fica com Deus, que o assunto é muito longo e polêmico. Um abraço. Longo como é também o trajeto do Campo Grande até a região central, né, Juarez? Obrigado pela mensagem, pela participação no nosso WhatsApp. Tem mais mensagem chegando, a gente traz a participação do ouvinte. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo, Thiago. Eu gostaria de dar uma ideia aí pro pessoal que vai começar a operar essas linhas do BRT. A minha maior preocupação é com os idosos, né? De pegar um BRT expresso, não parar e o coitado do idoso for até de um ponto final no outro, entendeu? Então, eu iria colocar uma sugestão que a prefeitura colocasse pessoas abordando quem vai entrar no BRT, principalmente os idosos. Olha, essa linha é expressa, essa linha é semi-expressa, só vai parar em tal bairro, tal bairro, tal bairro. Você espera o próximo ônibus. É nesse sentido, nesse início, porque algumas pessoas realmente vão ter que se adaptar, tá ok? Grande abraço a todos. E uma outra coisa só, rapidinho. Eu tô curioso se hoje aquele vereador que tá falando da Ponte Preta vai dar os parabéns pro Tom Bense, só para tirar um lazer aí, tá bom? Grande abraço a todos, DJ Ale. Tá se referindo ao vereador Edson Ribeiro, que nas últimas 2 sessões na Câmara Municipal usou o seu tempo de plenário, o seu tempo de bancada para fazer críticas à situação da Ponte Preta. Tom Bense, que ontem venceu de virada o Vila Nova por 2-1, embolou um pouco mais a luta contra o rebaixamento, e isso será destaque dentro do Nossa Área, 11h30 da manhã, com o Carlos Henrique. Com relação à informação que o DJ Ale trouxe de passar para o usuário do transporte público, eu sou sempre a favor da informação clara, precisa e direta. Então acho que é algo que tem que ser investido sim, porque tem muita dúvida sobre o BRT e imagine a raiva de você entrar acreditando que vai parar e descobre que não. Você queria ficar no meio do caminho, você vai até o centro e depois se vira para voltar. O Adriano Vermelho nos escreve dizendo: não é incrível como os anos passam e mesmo testando as mais diferenciadas legislaturas, as mais radicais, talvez, mudanças no Poder Executivo, ainda assim, colocando à prova alguns assuntos como lixo, transporte, saúde, ainda são tabus administrativos, para dizer o mínimo, porque continuam assombrando as contas públicas. Ele pensa muito nisso e culpa, entre aspas, a política. E se nossos administradores se dedicassem só um pouquinho mais ao aspecto técnico do que no político partidário ao que ele questiona? Não seria um começo?
Seria mais difícil encontrar político que só pense no aspecto técnico, né, Adriano Vermelho? Obrigado pela sua participação, obrigado pela mensagem que você também pode mandar para participar do nosso Manhã Bandeirantes, 97102-1493. 10h35. Há uma expectativa muito grande hoje para uma possível abertura da fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza, ainda nesta sexta-feira, para o envio de uma ajuda humanitária. As informações são de veículos egípcios que estão cobrindo o conflito no Oriente Médio, porque o governo do Egito autorizou a entrada de 20 caminhões. A medida é resultado de negociações com Israel, intermediadas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O auxílio deve chegar a Gaza através da passagem de Rafah, região localizada na fronteira sul do território palestino com a Península do Sinai, no Egito. Felipe Killing, ajuda essa que ainda não chegou e que é vista como um pequeno bálsamo num momento de tanta dor, porque o número de caminhões é considerado pequeno. É uma ajuda, mas ainda muito longe do tamanho do impacto sentido pela população civil, né, Felipe? É um pouquinho num lugar que falta tudo. Mas parece que foi algo para o Biden anunciar. Ele não voltaria para casa de mãos vazias e precisaria fazer algum anúncio. Fez desses 20 caminhões que entrariam na sexta-feira. Até agora, já passa de 1 da tarde em Gaza e nada. A ONU fala que são necessários pelo menos 100 caminhões. Além da fronteira com o Egito, Gaza faz também fronteira com Israel. Israel disse, olha, a partir do nosso território, ajuda humanitária na faixa de Gaza só se tiver liberação dos reféns. E é claro que isso não vai acontecer, pelo menos o Hamas não dá qualquer sinal de que vai liberar os reféns em troca dessa ajuda humanitária que possa entrar a partir de território israelense. Então há uma falha diplomática global, porque nada foi enviado a essas pessoas que estão lá num sufoco total, sem água, sem comida, sem remédios, estão com as casas bombardeadas, estão dormindo nas ruas. E aconteceram alguns anúncios, olha, não, vai ter um corredor humanitário, vão lá para a fronteira. Aí vai o pessoal para a fronteira, fica lá esperando. Nada. Ah, vai entrar ajuda humanitária. Quando vai entrar? Tal dia. Chega o dia e nada. Aí agora, a expectativa, sexta-feira, os Estados Unidos anunciaram, costuraram com Israel, costuraram com o Egito. Passa de 1 da tarde e até nada. Então essas pessoas ficam ali, largadas à própria sorte, com apenas 20 caminhões, talvez nos próximos dias mais ajuda possa entrar. Existem vários desafios, é claro, desafios logísticos, né, desafios de segurança, mas é impressionante como existe essa catástrofe humanitária que o mundo todo acompanha perplexo, a comunidade internacional pressiona, todos os grandes políticos que visitam Israel ou se pronunciam falam da importância de ajudar essas pessoas que não têm nada a ver com esse conflito, não são pessoas ligadas ao Hamas, e até agora, infelizmente, nada. A gente vê ruínas, corpos embaixo de escombros, pessoas sem ter o que comer e ajuda humanitária se empilhando do outro lado do muro. Imagina só a angústia dessas pessoas sabendo que do outro lado do muro tem tanta coisa que eles precisam e nada entra. Pois é, Felipe Killing, e a notícia, Tiago Prudente, não é das mais otimistas, porque a entrega de ajuda humanitária prevista para esta sexta-feira na faixa de Gaza só deve acontecer amanhã ou depois. A informação é da ONU, foi atualizada agora há pouco, manhã desta sexta-feira, no horário de Brasília, e foi dita pelo porta-voz da Organização das Nações Unidas em uma entrevista coletiva a jornalistas em Genebra, na Suíça. As aspas são as seguintes: estamos em negociações avançadas com todas as partes relevantes para garantir que uma operação de ajuda em Gaza comece o mais rápido possível, de forma segura e sustentada. É o famoso estamos trabalhando nisso, em breve retornaremos à sua ligação. Praticamente isso, porque quem está precisando dessa ajuda precisa para ontem. Não dá para esperar muito, sábado, domingo. Há o receio de segurança, obviamente, mas isso tem que ser feito dentro de um processo com segurança, com os países envolvidos, com um olhar humano, com a percepção de que a cada dia que passa tem mais gente morrendo de fome, tem mais gente morrendo sem medicamento e que a gente não sabe onde isso vai parar, Tiago. É o fracasso da comunidade internacional, né? E aí revela a necessidade de uma reestruturação dos organismos de multilateralidade.
como a ONU, por exemplo, e o Conselho de Segurança. Não é possível que uma grande potência vete uma resolução aprovada por outros países. E o impacto disso é essa situação que se vive em Gaza hoje, em que os Estados Unidos, o presidente Joe Biden, fez um anúncio de 20 caminhões para uma população de 2.300.000. 2.300.000, 20 caminhões. Dá um caminhão para 115 mil pessoas. Um caminhão para 115 mil pessoas, numa situação em que as pessoas estão sem água, a comida praticamente acabando, e não sou eu que estou dizendo, são alertas dos organismos internacionais que atuam em Gaza. São a Agência de Refugiados da ONU, Médicos Sem Fronteiras. Para quem conhece o Médicos Sem Fronteiras sabe que faz um trabalho exemplar, em uma situação com hospitais lotados, com milhares de feridos para o lado de fora, médicos fazendo cirurgia sem anestesia. Médicos Sem Fronteiras publicou isso, fazendo cirurgia sem anestesia. Então, a situação é dramática dentro de Gaza, é uma situação humanitária catastrófica, e que a ajuda não consegue chegar. A ajuda não consegue chegar, e não é ajuda ao Hamas, isso tem que ficar muito claro, é uma ajuda ao povo palestino. São seres humanos que, neste momento, ou estão morrendo com bombas na cabeça, ou vão morrer de fome. Não tem outra explicação. Vai acontecer isso nos próximos dias, nas próximas horas. Os relatos de jornalistas que estão dentro da faixa de Gaza, desses organismos internacionais, é de um cenário de calamidade. Então a comunidade internacional falha mais uma vez, e o recado que passa para o povo palestino que está em Gaza é exatamente esse. Sabe quando você está com um problema na sua internet? Vou fazer uma comparação aqui que é uma coisa assim, mas é para quem está em casa entender. Você está com um problema na sua casa, na internet, e aí você liga para a atendente e fala assim: olha, eu preciso de ajuda porque eu tenho uma reunião super importante hoje. Aí a atendente fala: olha, o senhor tem que aguardar 48 horas, que esse é o prazo que nós temos. A diferença é que lá, aguardar 48 horas significa mais 48 horas sem água, 48 horas sem comida, sem medicamentos para fazer cirurgias, sem anestesia. Então, não são 48 horas que eu posso aguardar e eu vou ficar apenas bravo porque eu fiquei sem a internet, que era importante para eu realizar uma reunião de trabalho. São 48 horas que valem vidas nos hospitais de Gaza. Então esse é um ponto muito importante, mas o ponto central é a falência da comunidade internacional e essa opção dos Estados Unidos pela fazer essa ação unilateral, exatamente para ter um protagonismo, e exatamente para que Joe Biden fale para o seu público interno. Ele não está nem aí para a população de Gaza, ele tem um carinho por Israel, isso é verdade, porque isso não é novo, ele já fez vários discursos a favor de Israel, muito antes de se tornar presidente, mas o interesse dele não é bem Israel, não. O interesse dele é a eleição do ano que vem, e ele tenta se mostrar um líder forte, em que os Estados Unidos é o xerife do mundo. Só ver o discurso dele ontem, um discurso até positivo em muitos pontos, vale destacar aqui, mas dizendo isso e de olho na política interna. Enquanto isso, o pessoal fica aí nas redes sociais debatendo e repetindo frases feitas sobre o conflito do Oriente Médio, sem entender nada de nada. Eu estava observando nas redes sociais em que o debate, não vou dizer que se aprofundou, mas ficou um pouco mais acirrado nos últimos dias. Mas não é só aqui que o assunto parece ser desviado, e as vítimas do conflito, e por vítimas você engloba de todos os lados, são basicamente deixadas de lado, porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou, de certa forma, esse conflito para cutucar o inimigo histórico da nação norte-americana, que é a nação russa. Joe Biden diz que o Hamas, grupo terrorista influente na faixa de Gaza, e o presidente Vladimir Putin da Rússia representam ameaças diferentes, mas com algo em comum: a aniquilação das democracias vizinhas. A fala ocorreu num pronunciamento oficial, direto da Casa Branca, nessa quinta-feira.
Disse Joe Biden que Hamas e Putin representam ameaças diferentes, mas têm isso em comum. Ambos querem aniquilar democracias vizinhas. O Hamas tem isso como propósito de existência, a destruição do Estado de Israel e a eliminação do povo judeu. Biden também destacou que os Estados Unidos estão comprometidos com a dignidade e autodeterminação dos palestinos, ao citar o encontro que teve com o líder da autoridade palestina. Disse que conversou com Abbas, que é da Palestina, reiterou que os Estados Unidos estão comprometidos com a dignidade, a autodeterminação e as ações dos terroristas do Hamas não devem tirar isso dos palestinos. Em outro momento, o líder americano mencionou a explosão de um hospital na faixa de Gaza, um evento que matou centenas de civis, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. Para Biden, o ataque não partiu de Israel. Jogar uma bombinha assim no colo de Vladimir Putin nesse momento, obviamente tem a ver com o conflito que continua acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, mas pensando exclusivamente no momento em que você tem as Nações reunidas, através de Conselho de Segurança da ONU, do diálogo entre nações, dá a sensação de que se depender dessas grandes nações para chegarem a um acordo de paz e tentar apresentar esse acordo a todos os envolvidos no conflito, esquece, porque as próprias nações vão usar o conflito para se cutucar. Pelo menos foi o recado que me pareceu do presidente norte-americano. Tanto que a Rússia vai propor que a resolução que não foi aprovada, uma resolução que não foi aprovada no Conselho de Segurança, pedindo cessar-fogo, vá para a Assembleia Geral da ONU. Foi o que os Estados Unidos fez quando não conseguiu aprovar no Conselho de Segurança da ONU uma condenação à guerra Rússia-Ucrânia, uma vez que a Rússia é um membro permanente e vetou essa resolução. Na Assembleia Geral basta um número, a maioria, para que a resolução seja aprovada, mas na Assembleia Geral da ONU a resolução é só uma indicação, não tem o mesmo peso da resolução no Conselho de Segurança. Então a gente vê aí aquela questão da guerra de narrativas. Então ele coloca a Rússia uma espécie de guerra fria nesse discurso, colocando a Rússia como um grande inimigo, comparando a Rússia a grupos terroristas. Ele pode até fazer essa retórica, mas eu acho que ele está falando mais para o público interno do que qualquer outra coisa. Independentemente se a Rússia é ou não uma ditadura, que eu acredito que seja uma ditadura falsificada de democracia, mas para o público externo, para a comunidade internacional, uma democracia porque tem eleições, a Rússia tem os seus problemas. E hoje trava uma guerra com a Ucrânia. Trava uma guerra não só contra a Ucrânia nesse momento. Trava uma guerra porque ela trava contra a OTAN pela ajuda que a Ucrânia recebe. E essa ajuda que a Ucrânia recebe não é porque os países querem defender a Ucrânia. A gente tem que parar de ser ingênuo, que não tem nada a ver com isso. Os Estados Unidos vai mandar uma ajuda, pretende mandar aí 60 bilhões para a Ucrânia, pelo menos o pacote anunciado ontem pelo Biden de 100 bilhões, uma parte para a Ucrânia, outra parte para Israel e provavelmente outra parte ali para fortalecer a fronteira com o México. Não tem o objetivo de defender a Ucrânia, é enfraquecer a Rússia. Esse é o objetivo. Então, para os países como os Estados Unidos e até os europeus até certo grau, enfraquecer a Rússia é sempre um bom negócio, porque a Rússia é um aliado da China, a China também se opõe a muitas questões relacionadas aos Estados Unidos, então enfraquecer um aliado. Então, quando a comunidade internacional começa com essa história de nós estamos aqui em defesa, tá nada, tá em defesa do seu país, tá em defesa dos seus interesses, e para os Estados Unidos uma guerra contra a Rússia, em que ele não está envolvido diretamente, não são as suas forças que estão combatendo, é lucrativo porque enfraquece a Rússia e, ao mesmo tempo, movimenta a sua indústria bélica. Então, isso fica muito claro no voto do Conselho de Segurança da Resolução Brasileira. Se os Estados Unidos estivessem interessados em ajuda humanitária, como dizem o tempo todo, teriam aprovado a Resolução Brasileira contra a faixa de Gaza. Então, é simples. Os interesses geopolíticos estão ligados a outras questões. E esse deve ser um dos grandes problemas que a gente deve apontar, Heitor. A questão humanitária sempre fica em segundo plano para as grandes potências. Pelo menos eu acredito nisso.
Não sei se você tem essa sensação. Sim. É sempre a questão humanitária em segundo plano. A gente pode ficar aqui debatendo horas e horas. Eles não estão interessados. Você vai morrer 3 mil, se vai morrer 4 mil, se vai morrer 5 mil, se vai morrer 10 mil, ou se a guerra vai durar 2, 3, 4, 5 anos. Não interessa. Se não for dentro do território deles, não matar a população deles, que se dane. Basicamente isso. Eu estou sendo aqui muito claro e muito objetivo, porque na diplomacia, se fosse um diplomata falando aqui hoje, ele estaria dizendo o seguinte: não, porque as relações internacionais são complicadas, a política externa tem que ser tratada com cuidado. Esse é o que o diplomata diria com todo cuidado. Mas na realidade a gente sabe que há muitos interesses por trás de decisões como essa. A gente vem ouvindo muito o termo, né, de conselhos de segurança da ONU, países que têm o poder de veto. Só para tentar rapidamente resumir, são 5 os membros permanentes da ONU que foram escolhidos após a Segunda Guerra Mundial: China, França, Rússia, Reino Unido e os Estados Unidos. Esses 5 países, eles têm o poder de vetar qualquer decisão que for, mesmo que aprovada por maioria no Conselho de Segurança, que inclui outros países de forma rotativa, membros que foram eleitos, e eles usam muito esse poder de veto, viu? Que é o artigo 27 da Carta das Nações Unidas. Os Estados Unidos já têm mais de 40 vetos ao longo da história dentro do Conselho de Segurança da ONU, a China já tem 5 vetos, a França tem 18, mas ninguém usa mais do que a Rússia, que são mais de 122 vetos ao longo da história. Essas 5 nações também, Tiago, são potências nucleares. São 5 países que têm bombas atômicas, não são os únicos. Oficialmente também têm bombas atômicas Índia, Paquistão, Israel e a Coreia do Norte, além dessas 5 nações que formam o Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes e com poder de direito de veto. Até porque eles estiveram juntos na Segunda Guerra Mundial, mas parecem muito longe de encontrarem qualquer tipo de diálogo em situações tão delicadas como as que vivemos atualmente, Tiago. E a gente colocar Reino Unido e França não são mais potências. Reino Unido e França não são mais potências. E não tem sentido esses países terem um veto a mais do que os outros. O eixo já mudou há muito tempo. E aí a gente coloca isso da Segunda Guerra Mundial. A China entrou ali porque a China representava o Oriente e teoricamente participava da guerra contra o Japão, porque a China foi ocupada. Mas o que acontece é que o Conselho de Segurança começa a perder força. Olha que curioso. Na invasão do Iraque, o Conselho de Segurança disse não. A ONU falou, não deu autorização para os Estados Unidos invadir o Iraque, porque, teoricamente, os países têm que pedir autorização. Os Estados Unidos deu de ombros para essa decisão, foi lá e invadiu. Outras decisões de guerras que foram tomadas durante esse período. Nenhuma delas, as regras estabelecidas pela ONU ou pelo Conselho de Segurança foram seguidas. Uma resolução sobre o conflito Palestina e Israel não é aprovada no Conselho de Segurança há 7 anos. O Conselho de Segurança não consegue aprovar nada. Por quê? Porque esses países, seja os Estados Unidos ou a Rússia, estão aí com seus interesses. Eles estão que se danem para a conjuntura internacional. A verdade é essa. Eu estou sendo claro aqui que as pessoas acham que geopolítica tem a ver com, nossa, a comunidade internacional de mãos dadas, todo mundo pensando no próximo. Não tem nada a ver com isso. Os Estados Unidos está pensando nos interesses dele. O Joe Biden, nesse momento, na eleição do ano que vem. E se tiver que morrer 10 mil palestinos para ele ganhar a eleição, ele tá que se dane. A verdade é essa. A gente tem que ser claro aqui, porque se os Estados Unidos estivesse interessado em parar os bombardeios de Israel, os Estados Unidos teriam total condições. Os Estados Unidos chegaria para Israel e falar, ó, para. Israel pararia. Os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo. Então, assim, não vamos dizer que não interfere. Lógico que interfere, se Joe Biden chegasse lá. Inclusive o Henrique está aqui com a gente, eu estou até anunciando, estou tomando lugar da Heitor aqui. Mas é basicamente isso. Então, é que eu sinto uma hipocrisia da comunidade internacional que me deixa assustado. Tirando os países que realmente pregam a paz, que são, por exemplo, o Brasil é um país que diplomaticamente é um país que busca sempre a paz, até porque o Brasil não é uma potência militar, porque se fosse também, e o Brasil quando quer, interfere regionalmente também, não vamos ser bobo aqui não,
que, por exemplo, eleição na Argentina, o Brasil tem seus interesses. Se tiver que interferir, vai interferir. Então, qualquer potência na sua regional ou mundial interfere quando precisa interferir. Time entrosado é assim, Thiago Prudente. Um prepara o passe, o outro já dá assistência para o gol que será feito agora por Henrique do Vale na nossa Conexão Brasil-Estados Unidos. Para a gente entender, Henrique, como está também a repercussão nos Estados Unidos depois do Conselho de Segurança da ONU realizado em Nova York, que acabou a partir do veto norte-americano gerando uma série de protestos, mais uma reação do presidente Joe Biden viajando à zona de conflito, oferecendo uma ajuda humanitária que ainda não chegou. No mundo todo ficou aquele olhar de querer entender por que os Estados Unidos optaram pelo veto da proposta feita pelo Brasil, assinada por outros países, mas também com a abstenção de algumas outras nações. Nos Estados Unidos, o que se fala a respeito dessa decisão norte-americana? Bom dia, sempre um prazer ouvir você, Henrique. Bom dia, gente. Aliás, Thiago, concordo plenamente com a sua posição, incluindo lembrando, inclusive, que toda guerra é onde qualquer país fatura um absurdo com vendas de armamentos. E você sabe muito bem que quando acontece uma guerra, Israel com certeza vai estar comprando muito, mas muito material bélico. Bom, o fato é o seguinte, que o presidente Biden acabou indo para Israel, onde existe uma ligação muito forte entre Estados Unidos e Israel. É uma coisa que, independente do que for acontecer, os Estados Unidos vai estar sempre ao lado de Israel. Por quê? Porque aqui existe uma comunidade extremamente muito grande. A indústria americana, a indústria do cinema, enfim, ela é, de uma certa forma, controlada por judeus, né? E eu admiro muito o povo judeu porque eles se ajudam de uma forma absurda aqui. Mas, de uma certa forma, eles acabam vendo também os seus interesses, principalmente econômicos. E pelo fato de Estados Unidos e Israel ter uma ligação extremamente forte, não tem como o presidente americano, de uma certa forma, questionar esse tipo de coisa. Por que o Biden foi para Israel? Foi justamente para mostrar o apoio ao primeiro-ministro. E aquela história. Isso acabou gerando até uma certa muitos movimentos por aqui. Para você ter uma ideia, não falando sobre a questão do que é certo, do que é errado. O fato que é o seguinte, o povo da Palestina, com certeza... Espera só um minutinho, deixa eu até baixar isso aqui, porque senão o telefone toca sem parar pra gente aqui. O FBI, no caso, como o Henrique tá dentro dos Estados Unidos, é o FBI ligando pra ele aí, vai confiscar. Não, o telefone pra gente aqui não para de tocar. Mas o fato é o seguinte, que é muito importante da gente lembrar, né, como eu estava falando, que existe um ponto muito importante da gente não tomar partido, porque a gente não está lá para ver exatamente o que acontece na real. Mas o fato é que a Palestina acabou, de uma certa forma, apoiando o Hamas para controlar aquela região da faixa de Gaza. E o que acontece é o seguinte, a gente sabe que existe essa teoria, né, de investimento e de suporte terrorista por parte do Hamas. Agora, não justifica o que eles fizeram com Israel. Então, quer dizer, a posição de Israel, ao meu ver, é de defender o povo israelense. Não tem como você aceitar um partido terrorista como o Hamas de ter entrado e ter feito o que fez. Está no direito de Israel de defender o país. Agora, o que acontece é o seguinte, na faixa de Gaza, tem os palestinos que, na verdade, são civis que não tem nada a ver com o Hamas. E existe a necessidade de uma assistência médica e de uma assistência social para essas pessoas. E foi justamente isso que o Biden está querendo mostrar, que é necessário que haja um diálogo para que, na verdade, essas pessoas sejam admitidas e tudo mais. O problema é que a gente não sabe quem que é civil e quem que é Hamas. Os terroristas não se vestem de militares. Então é uma atividade extremamente difícil para o governo de Israel poder determinar quem é o quê ali, né? E a gente tem visto, na verdade, por causa disso,
dos Estados Unidos está apoiando de uma forma 100% com Israel, movimentos em várias universidades, sendo que as universidades hoje, os principais as grandes empresas que dão incentivo a essas universidades, né, com muito dinheiro, estão vendo, inclusive, essas universidades, como, por exemplo, Harvard, apoiando o movimento da Palestina, ou seja, criticando a posição de Israel e criticando a posição dos Estados Unidos. E esses doadores começaram agora a parar de doar dinheiro para universidades como, por exemplo, Harvard. São bilhões e bilhões de dólares. Então, a gente está vendo dentro do país um movimento assim contra o próprio Estados Unidos, né? Porque acham que a força de Israel, da forma que está sendo feita, está sendo muito bruta. Mas se você é israelense, se você é judeu e vai observar a forma com que Hamas fez o ataque em cima de Israel, a gente tem que concordar que o que foi feito há 2 semanas atrás é uma coisa que a gente não pode nem imaginar, deles prepararem esse mega ataque, fazendo com que um monte de gente morresse nesse tipo de ataque. E agora está no direito de Israel, na verdade, defender o seu país. Mas é uma questão extremamente difícil, porque, como eu disse, existem os palestinos que vivem em harmonia com os judeus ali em Israel e também na faixa de Gaza. Eu conheço pessoas que, inclusive, viajam para Israel todos os anos, acham o país demais, viu essa interação dos dois povos trabalhando entre si, né? O pessoal do dia a dia, que não tem nada a ver com o Hamas. Então fica difícil da gente poder falar assim, ó, um tá certo, outro tá certo, um tá errado, um tá errado. Quer dizer, a gente tem que ver qual é a posição das pessoas nos locais e qual o tipo de relação que eles têm entre si. Mas, como você estava falando, é uma coisa bem complexa, tendo a presença desses dois países aí, um defendendo o outro com garras e tudo mais. Tanto é que ontem o próprio presidente Biden deu um anúncio na televisão por aqui, eu assisti, pedindo, inclusive, que o próprio governo continue apoiando financeiramente tanto a guerra da Ucrânia e também de Israel. 100 bilhões de dólares de ajuda financeira. E disse, inclusive, que é necessário que o povo americano entenda a necessidade dessa ajuda financeira, porque se os Estados Unidos não acabar e ajudar, por exemplo, Israel a eliminar Hamas e eliminar outros grupos terroristas como Hezbollah e outros grupos, a Al-Qaeda, que no caso a gente já conseguiu dar uma diminuída bem forte, esses ataques e essa expansão, principalmente no Oriente Médio, vai continuar acontecendo. Então a gente está entre a cruz e a espada, inflação absurda por aqui e o governo investindo aí mais de 100 bilhões de dólares em ajudas para esses dois países. Como que fica o povo americano? E é uma questão que está, assim, todo mundo discutindo com relação a isso nessa manhã de sexta-feira. Deixa eu só te aproveitar o gancho. Baixar, né? Deixa eu só aproveitar o gancho também. Vai baixar, né, Heitor? Deixa eu só aproveitar o gancho que o Henrique falou sobre esse sentimento do povo norte-americano. Há também uma tensão pela possibilidade, hoje descartada, mas a gente não sabe pro avanço do conflito, do envio de tropas americanas, porque aí você mexe com o cidadão que deve enviar um filho, que deve enviar um irmão, ele mesmo parar as atividades para servir o exército norte-americano. Há essa tensão de que a qualquer momento o governo pode incluir o exército americano também nessas incursões, Henrique? Eu acho difícil, justamente porque o Biden não vai querer se meter em mais uma guerra. Lembre-se você que a saída do Afeganistão foi uma comédia, né? Quando a gente acabou analisando e vendo a saída das tropas americanas do Afeganistão, que foi, assim, um absurdo. E até hoje, né, o próprio presidente Biden é criticado com isso. Lembrando que, na época, para os nossos ouvintes, os civis deveriam ter sido retirados do Afeganistão antes dos militares. Aconteceu o oposto. Os militares saíram antes dos civis. Os civis ficaram presos no Afeganistão e não conseguiam sair de lá. E o presidente Biden e a sua administração foi tremendamente criticada por causa disso. Então existe, na verdade, como nós estamos em pré-eleição,
dos Estados Unidos se meter numa guerra agora. Se ele fizer isso, já está difícil para o Biden. Se o Biden resolver entrar numa guerra agora, a coisa vai complicar mais ainda. Então, observando inclusive os vários comentários de generais e pessoas ligadas a essa indústria bélica, tudo mais, o mais importante, o mais interessante para os Estados Unidos é fornecer equipamento, financiar treinamento e tudo mais, mas não enviar tropas americanas nem para Israel, nem para a Ucrânia, nem para lugar nenhum. Financia a guerra, ou seja, deixa eles lutarem e você, de uma certa forma, está lutando de uma forma como se aconteceu durante a Guerra Fria. Então, essa é o posicionamento que a gente vê hoje do governo americano. E do outro lado, né, Tiago, também tem alguém pensando com a cabeça de quanto mais se estender o conflito, maior a chance de ganhar dinheiro com a exploração do território palestino, com a eventual venda de armas para uma resistência do Hamas. Então, a guerra, enquanto a gente aqui está pensando nos civis, na tristeza de famílias perdendo tanta gente, nas cenas chocantes, tem gente rindo de orelha a orelha, Tiago. Sem dúvida nenhuma. A gente tem uma indústria bélica que se favorece com isso, também um mercado paralelo que sustenta essas organizações terroristas no mundo. Então, a gente não pode ser ingênuo aqui. Mas eu acho que tem 2 pontos que são fundamentais nessa história. Israel, sem dúvida, tem direito de autodefesa, mas aí a questão é a proporcionalidade dessa resposta. Hoje a gente está chegando a quase a marca passou de 4 mil palestinos mortos, mais da metade são crianças. Porque a população da Palestina na faixa de Gaza é formada 50% de crianças, 25% de mulheres, 25% de homens. Aí, qual que é a conta? Matou 1.300, então eu posso matar 10 mil? Uma vida vale mais do que a outra? Esse é o ponto central. E aí Israel fala que vai eliminar o Hamas como os Estados Unidos. Israel invadiu, desde que o Hamas ganhou a eleição na faixa de Gaza em 2006, a faixa de Gaza 4 vezes. Nas 4 vezes Israel não acabou com o Hamas. E agora, o que ele vai fazer diferente que vai acabar com o Hamas? Pior, o Hamas se fortaleceu nesse período de bloqueio da faixa de Gaza. Porque o que acontece hoje é um bloqueio, é uma população que vive praticamente numa prisão a céu aberto naquele local. 2.300.000 pessoas. Então, o que Israel vai fazer diferente agora que vai mudar essa situação? É algo que precisa se pensar, porque senão a gente está criando as condições para que daqui 5 anos novos ataques terroristas aconteçam. Porque assim, não se pode justificar o que acontece entre Palestina e Israel para justificar um ataque terrorista. Isso não pode ser colocado. Mas as condições da situação desse conflito que são colocadas são condições que favorecem esse ciclo de violência entre Israel e grupos terroristas e a população civil no meio, os palestinos. E aí eu levanto outro ponto importante. A Cisjordânia é comandada pela Autoridade Palestina, que é um governo, que não manda em nada, mas é um governo. Por que esse problema do Estado palestino não foi resolvido até hoje na Cisjordânia e lá não tem a presença do Hamas? Alguém já parou para pensar nisso? A Cisjordânia é outro território que está separado da faixa de Gaza. Por que Israel ainda não conseguiu um acordo com a Cisjordânia para resolver essa questão do Estado palestino? Então, será que o problema é só o Hamas? Então é um problema muito mais complexo. Muito mais complexo. E aí a gente tem que levantar. Israel faz também assentamentos ilegais. Não sou eu que estou falando. É a própria ONU que diz na Cisjordânia, tomando o território palestino. Então, todo esse cenário, sabe o que me diz? Que daqui 5 anos, a gente vai estar falando de uma nova guerra lá no Oriente Médio. E o problema real não vai ser resolvido. E a população civil de Israel e a população civil da Palestina, que quer viver em paz, quer a constituição de 2 estados, porque isso é a maioria, não é atendida. Porque outros interesses estão acima. Esse é o ponto central. Então, assim, o que eu vejo hoje é pura politicagem, tanto de políticos de vários eixos, do Ocidente, do Oriente, mas o interesse da formação de 2 estados,
finalmente, Israel tem o direito de existir, a Palestina tem o direito de existir, e quem defende o direito de Israel existir tem que defender o direito da Palestina de existir também. São dois povos ancestrais daquela região. E você acha que vai resolver? Eu não vejo luz no fim do túnel. Não, é um problema bíblico já de muitos e muitos anos. Não é uma coisa que vai resolver isso hoje, não. Isso aí a gente vai continuar assistindo, porque é difícil da gente conseguir uma decisão agora do povo judaico, dos judeus, dos cristãos e dos árabes. É um enrosco naquela região complicadérrimo. E o que eu espero é que a gente consiga com que esses povos consigam viver entre si de uma forma menos agressiva. Porque a agressividade ali, o conflito sempre vai acontecer, na minha opinião. O que pode existir ali, que eu acho que é um pouco mais de respeito e tal, mas é difícil, porque as ideologias são completamente diferentes. Vai sair o Hamas, vai entrar outro. Nós temos aí a Síria, nós temos o Hezbollah, nós temos outros grupos terroristas que vão estar ali instigando e apoiando, porque eles têm aquela diferença ideológica. E quando você tem essa diferença ideológica, a coisa fica mais complexa ainda. Então, Tiago, é aquela história, a gente reza para que os conflitos terminem agora, parem, porque terminar de vez eu acho difícil de acontecer, mas pelo menos poupar inclusive os civis da faixa de Gaza, faz com que a força do Hamas seja diminuída, porque Israel já mostrou o que eles são capazes de fazer. Podia tirar o pé do freio agora, mostrar para eles, falar, olha, vocês não brincam mais com a gente, porque senão mais pessoas vão acabar morrendo. Certamente o Hamas acabou sendo enfraquecido com esse ataque absurdo de Israel, mas eu não digo que agora Israel vai conseguir eliminar praticamente tudo isso. Existe uma pressão muito grande do mundo inteiro para que isso pare e para que esses civis sejam resgatados, vamos dizer assim, porque do jeito que está, é criança, é mulher, todo mundo morrendo, é um absurdo isso. Então isso não pega, vamos dizer assim, muito bem para Israel nesse momento, né? Então é o que eu sempre falo, vamos esperar dentro das circunstâncias de uma situação um pouco melhor para todo mundo. Não vai resolver, de jeito não vai resolver, mas pelo menos a gente começa aí ver um pouco mais de calma, né, para todo mundo, porque todo mundo levantar e ver as notícias na televisão, isso acaba de uma certa forma afetando todo mundo. Assim, eu não sei de vocês, mas aqui a gente está vendo vários programas falando sobre essa história de saúde mental, de como que a gente reage quando vê tanta notícia ruim, quantas pessoas morrendo, isso aí acaba afetando a gente no dia a dia. E a gente não precisa de mais esse problema no nosso dia a dia. Está na hora da gente procurar uma solução que seja um pouco mais, assim, humana, na minha opinião. Não trazer o problema para o nosso colo e criar dentro da discussão ideologia política nossa aqui, eu acho que já é um grande avanço que a gente poderia ter. Porque não tá fácil, viu, Henrique? Não tá fácil. No Brasil já tá o Lula-Bolsonaro, né, Heitor? Parece que tudo no Brasil vira Lula versus Bolsonaro. Se tiver um Corinthians e Palmeiras, se tiver um par ou ímpar, tudo vira Lula e Bolsonaro. E não seria diferente num conflito como esse. Embora os personagens em si não estejam tão envolvidos nessa discussão. É mais a base de fã, é mais o fã-clube do que os próprios personagens, viu, Henrique? E os especialistas de Oriente Médio, né? Porque surgiu tanto de especialista na internet em Oriente Médio que eu nunca vi na minha vida. Não, é um assunto extremamente difícil, não é uma coisa fácil de você discutir, de você ter partido, entendeu? É uma coisa, como eu disse, bíblica, de muitos e muitos anos. O povo judeu foi prometido, a terra prometida, e aí buscou durante todo esse tempo uma terra que pertencia à Palestina, depois acabou recebendo aquele pedaço, aí a Palestina falou, peraí, mas esse pedaço é nosso, quer dizer... É difícil a gente tem que se colocar no lugar do judeu e tem que se colocar no lugar do palestino. Quer dizer, nunca vai ter uma solução ideal. Dificilmente vai ter uma solução ideal.
Henrique do Vale, sempre bom ouvir o amigo, apesar da dificuldade nesse momento do assunto, mas importante a gente trazer também esse panorama de uma nação que ela é chave nessa peça de xadrez, ela é fundamental nessa movimentação no tabuleiro, e o sentimento de quem vive no país também é importante para a gente entender como está o mundo lidando com esses conflitos. Muito obrigado, que seja um final de semana leve e que a gente possa se encontrar no futuro com assuntos mais leves também. Deus te ouça, meu Deus. Por isso, não se esqueça de dar aquela parada, aquela respirada no final de semana. Toma aquele refrigerante bem geladinho. Não vou falar para você tomar uma geladinha de uma cerveja, porque você sabe como é que é, né? Mas eu vou tomar, não quero nem saber. Apesar do pessoal aqui já tá começando a usar jaqueta de neve. Eita. Juro pra você que não é brincadeira. Deu uma esfriada essa semana, o termômetro bateu 17 graus de manhã cedo. Eu vi, não acreditei, eu vi gente saindo com jaqueta de neve aqui. Esses caras não têm noção que é frio. Tá bem longe do frio que o americano já acostumou. Obrigado, Henrique, e vou fazer esse esforço então de tomar essa geladinha no fim de semana. Um grande abraço para você. Abraço pra vocês, tchau mais. 11h16, fechando aqui o assunto, o ouvinte, o Luiz, final do telefone 2934, ele nos escreve dizendo que Biden foi a Israel para tirar o pedido de material bélico e também afirma: a ONU já era, não apita mais nada, ou não? Olha, Luiz, pelo que a gente viu das últimas reuniões, não só essa recente, dos últimos anos, dos últimos conflitos, quem manda no mundo é quem tem dinheiro e quem tem arma nuclear. A ONU tenta ali de alguma forma manter essa negociação, mas quem manda é quem tem grana e quem tem bomba atômica. Isso é a realidade do mundo. 11h16, o Marco Silva Bedin escreve: realmente, Heitor, a grande potência mundial, Estados Unidos, gosta de guerra contra Vietnã, Iraque e países da África. Gosta porque ganha dinheiro também, e quando tem a pressão em relação a perder seus compatriotas, a ter excessos, aí recua, e geralmente vem algum filme muito bonito para mostrar e dar aquela passadinha de pano como sendo, não, era necessário, era fundamental, nada como ter uma indústria forte de cinema, né, Thiago? Eu acho muito engraçado que a indústria americana, ela sempre reforça, né, esse heroísmo americano e essa necessidade dos Estados Unidos interferir em todos os assuntos do mundo. É muito, para não dizer outra coisa, é no mínimo engraçado. E sempre, você vê, Heitor, que em filme de guerra americano, sempre tem a bandeira americana tremulando lá, né, essa questão. Não tem a ver com patriotismo, tem a ver com propaganda, né, mas é muito interessante. Para quem estuda signos, símbolos, sabe do que eu tô falando aqui. Então outro ponto que é importante, a ONU pode não conseguir mediar conflitos, mas as agências de refugiados, agências humanitárias da ONU, é como se fosse uma grande ONG, funcionam muito bem e são muito importantes. É realmente nessa questão da mediação de conflitos que a ONU praticamente não tem poder nenhum. 11h18, Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação nesta sexta-feira. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região. Agora com novos convênios. Como é que eu sigo? Jornada agora. De oficina em oficina, troco peça toda hora. Conheci André Pascoal, que sempre me avisa se é hora de trocar ou se não precisa. Bateria, não precisa. Suspensão, não precisa. Se não precisa, André Pascoal avisa. Diagnóstico sem custo, qualidade sem igual. Revisão de segurança é na André Pascoal. No trânsito, escolha a vida. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap,
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ferramentas elétricas novas e seminovas em ofertas imperdíveis para você. Isso mesmo, anote aí. Dias 20 e 21 de outubro na Eletrotec teremos um evento especial oferecendo a você a chance única de adquirir ferramentas por um preço imbatível. E tem mais, são 2 dias de descontos, ofertas, jogos de adivinhação e a presença da Makita com lançamentos e demonstrações. Não perca essa oportunidade. Saiba mais em eletroteccampinas.com.br. Eletrotec, tudo em ferramentas. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Atualização de trânsito para o motorista que está a caminho de Campinas, na rodovia Anhanguera. Tem lentidão nesse momento em função de um acidente que aconteceu no quilômetro 30 da rodovia Anhanguera, saída de São Paulo, pista sentido interior. Já são 3 quilômetros de lentidão, não há mais informações sobre feridos nesse acidente, mas pela interdição de uma das faixas, o motorista tem dificuldade. Quem sai de São Paulo para vir a Campinas e outras cidades do interior de São Paulo, a melhor opção nesse momento é a rodovia dos Bandeirantes. Rei do Óleo Auto Shop, a melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. A melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. Filtro de combustível, de óleo, de ar. Sua transmissão automática, pode confiar. Rei do Óleo Auto Shop, a melhor troca de óleo da região. Rei do Óleo Auto Shop pro seu carro ou caminhão. Lojas em Campinas e região. Rei do Óleo Auto Shop. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Ferramentas elétricas novas e seminovas em ofertas imperdíveis para você. Isso mesmo, anote aí. Dias 20 e 21 de outubro na Eletrotec teremos um evento especial oferecendo a você a chance única de adquirir ferramentas por um preço imbatível. E tem mais, são 2 dias de descontos, ofertas, jogos de adivinhação e a presença da Makita com lançamentos e demonstrações. Não perca essa oportunidade. Saiba mais em eletroteccampinas.com.br. Eletrotec, tudo em ferramentas. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Olá galera, eu sou o João Silva e tenho um encontro marcado com você no meu programa, todo sábado à noite, na Band TV. É isso aí, João. Vem aí muita alegria e energia com quadros especiais, atrações musicais e entrevistas com celebridades de todo o país. Tá procurando diversão?
Então vem com a gente no Programa do João. Estreia sábado, 21 de outubro, 8h30 da noite, na Band TV. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RB Campinas 857. Segue a gente lá. Este é o Manhã Bandeirantes. 11h25, vou dar um spoiler do programa do João que estreia no sábado, hein? Primeiro convidado será ninguém mais, ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. Ainda vai ter atração musical com os cantores Thierry e Felipe Araújo, então não perca sábado, 8h30 da noite. Na tela da Band vai estar passando o programa do João. Aqui na Rádio Bandeirantes, sábado, 8h30 da noite, tem a final da Libertadores Feminina com Debi Paulistano, Palmeiras e Corinthians, jogo único. O Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores, o Corinthians, que é uma potência no futebol feminino, um jogaço que a Rádio Bandeirantes vai transmitir, além das transmissões de Guarani e Ponte Preta, que a gente fala daqui a pouco, porque às 11h25 quero trazer a participação do ouvinte que nos manda mensagem pelo 971021493, o Carlos Alberto Bueno, a respeito da implantação de novas linhas no BRT. Ele diz: será que hoje os 33 vereadores foram usar o sistema BRT Campo Grande Centro? Confia, ora sim. E acredito que não, eles não usam, eles têm carro da Câmara Municipal e nós que pagamos esses 33 vereadores não merecem usar esses carros, na opinião do Carlos Alberto Bueno. Depois de 3 anos, o sistema BRT nem ficou 100% pronto. Colocaram nome de estação, porém, pelo que ele saiba, para ser uma estação, tem que ter banheiro, tem que ter banco, tomada de carregador de celular, bebedouro, entre outras coisas. E o Carlos questiona: os vereadores não irão nem cobrar o que ele considera um descaso da prefeitura, do prefeito Dário Saad, da Transuc, da Indec, a respeito de tantas coisas que faltam nas estações. Já do outro lado, só ônibus velhos e sempre lotados e fora dos horários. Uma pergunta que chega aqui do ouvinte José de Souza. Ele diz que viu um vídeo recentemente em que se fala que os Estados Unidos estariam pedindo sanções ao Brasil devido ao que ele chama aqui líder de desgoverno, está falando do presidente Lula, se isso tem a ver referente ao ataque terrorista em Israel. Ele assina como José de Souza, que está escrevendo aqui pra gente, mas o Instagram, o número dele aqui, o contato é de Carlos Cavalcante. José, Carlos, amigos que nos acompanham, não há nada nesse sentido. O que houve foi o veto dos Estados Unidos à proposta que o Brasil colocou, proposta essa, inclusive, muito bem recebida fora do país, né, Tiago? Exatamente, isso aí é uma fake news, não tem proposta de sanção nenhuma, pelo contrário, a relação Brasil-Estados Unidos é muito positiva. O que aconteceu foi um veto no Conselho de Segurança da ONU a uma resolução brasileira que tinha apoio de 12 nações, e Rússia e Reino Unido decidiram se abster, que foi considerado uma vitória também, mas sanção não tem nada. Inclusive o governo brasileiro e o governo americano acabaram de assinar um acordo com a Venezuela para a realização de eleições, e os Estados Unidos tirou o embargo da Venezuela, então a relação é a melhor possível. 11h28, nós ficamos por aqui, agradecendo aos outros ouvintes que mandaram mensagem, participaram conosco. Infelizmente o tempo urge, mas segunda-feira estaremos de volta, logo depois do Jornal Gente, sempre na Rádio Bandeirantes e também na tela do Band News TV. Combinado, Thiago Prudente? É isso aí, até segunda-feira. Heitor, tá de folga esse fim de semana? Acredita que sim, menino? Aí sim, hein? É só porque os times de Campinas não vão jogar aqui, né? Quer dizer, a Ponte vai, né? Vai. Ponte segunda-feira. Mas você não tá na escala, né? É, porque o Guarani joga hoje 9h30 da noite contra o Mirassol, lá no José Maria de Campos Maia, com transmissão da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta fecha a 33ª rodada na segunda-feira no Moisés Lucarelli, 8 da noite contra o Ituano. E como esses dois times estão se preparando para esses confrontos chave, são 2 confrontos diretos. Decisões. Mirassol e Guarani brigando por G4. Ponte Preta e Ituano querendo evitar a tragédia de cair para a Série C. O que os 2 treinadores estão fazendo é o que a gente vai saber a partir de agora com Carlos Henrique dentro do Nossa Área e todo o timaço de Carlos Batista. Muito obrigado pela sua companhia ao longo de toda esta semana. Segunda-feira estamos de volta e continue na Rádio Bandeirantes.
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios.